Olá, aqui é a Joyce Diagonal e hoje eu vim aqui conversar com você sobre A Menina do Outro Lado, o volume 2, o 3 e o 4. Eu já fiz a resenha de A Menina do Outro Lado aqui no canal, eu vou deixar linkado aqui nos cards para vocês conferirem. Lá eu falo todas as minhas impressões e tudo que eu achei sobre o primeiro volume dessa série, então essa série de mangá. E eu notei que eu estava em dívida com vocês porque eu ainda não tinha feito a resenha dos volumes seguintes aqui no canal. Eu já fiz a resenha do segundo volume lá no site, mas enfim, estou trazendo para o canal, então, para deixar bem certinho aqui no canal todos os volumes, porque realmente é uma série que eu gostaria de deixar de conteúdo aqui nessa plataforma. Então, para dar uma breve recapitulada, aqui a gente vai conhecer uma realidade, então, onde a gente vai ter um país dividido entre pessoas normais e pessoas amaldiçoadas, tá? As pessoas normais têm aparência como nós, né? E as pessoas amaldiçoadas, elas têm uma aparência um pouco monstruosa. E aqui que a gente conhece, então, os dois personagens principais dessa série, que é a Shiva e o Sensei. A Shiva é uma criancinha, então, normal, e o Sensei é uma criatura amaldiçoada. O destino desses dois personagens, eles se cruzam porque a Shiva, ela foi abandonada, então, no mundo de fora, tá? As pessoas amaldiçoadas vivem no mundo de dentro ali onde está localizada essa maldição, e as pessoas normais, elas acabaram fugindo, então, para o mundo de fora. E como a Shiva foi abandonada, é o Sensei, então, que vai meio que acolher ela e vai ficar cuidando dela enquanto ele pode, e sempre tomando muito cuidado para que a Shiva nunca encoste nele. A Shiva também tem um grande desejo, assim, de reencontrar a tia dela, que foi, aparentemente, era a pessoa que criava ela, e o Sensei acredita, então, que foi a própria tia, então, que abandonou a Shiva. Bom, como eu vou falar agora sobre o segundo, o terceiro e o quarto volume, vai ser inevitável, então, que eu não conte algum spoiler. Então, se você realmente não quer saber o que acontece nos próximos volumes, eu sugiro, então, que você vá assistir o outro vídeo, ou vá assistir a minha resenha do primeiro volume, que não tem spoiler, tá tudo ok, vocês podem conferir aqui nos cards. Aqui no segundo volume, então, a gente vai começar exatamente da onde o primeiro parou, que é um ser, então, amaldiçoado, que acabou entrando ali aonde o Sensei e a Shiva mora, acaba tocando na Shiva, tá? Então fica aquele grande impasse para saber se a Shiva vai se tornar uma amaldiçoada ou não. Nesse volume também fica muito claro que existe ali uma certa entidade entre os amaldiçoados, tá? Que é conhecido como mãe ou como alma. Os outros seres amaldiçoados, que também não são só humanos, eles todos respondem muito a essa entidade, sabe? Coisa que o Sensei também não entende, aparentemente, muito bem o que é esse chamado dessa entidade. Nesse volume também a gente vai ter o Sensei tentando entender ali por que a Shiva não se transformou, por que ela continua normal, e vai terminar de um modo também bem interessante, assim, que todos os volumes do Nagami ele termina com um baita cliffhanger. E vamos para o terceiro volume. Nesse terceiro volume, então, gente, finalmente a Shiva vai encontrar ali no meio da floresta, de uma forma bem curiosa, tá? Bem misteriosa, a tia dela, então, que estava desaparecida. Imediatamente, assim que a tia encontra a Shiva, ela já quer partir com a Shiva antes mesmo que ela possa contar pra tia sobre o Sensei, ou se despedir do Sensei, enfim. O Sensei até vê elas partindo, mas ele não consegue alcançar elas e ele até acaba sofrendo um pouquinho por causa disso, ele acaba sendo machucado nesse processo, então é uma cena bem dolorosa, porque nesse ponto aqui, gente, no terceiro volume, a gente já tá super afeiçoado a esses personagens, tá? Então é bem difícil a gente não sofrer por algumas coisas que os personagens vão passar aqui. Mas o que acontece nesse terceiro volume, tá? A gente vai saber muito mais aqui nesse volume sobre as pessoas normais, sobre aquele reino, vai conhecer o rei e como eles enxergam tudo isso que tá acontecendo, né, com os amaldiçoados, como eles estão lidando com tudo isso e qual é o plano deles ali para tentar salvar as pessoas normais dessa maldição. A Shiva, assim que elas encontram ali a primeira vila, onde elas vão ficar durante um tempo, ela é questionada se ela já foi tocada por um ser amaldiçoado. E ela mente, né? Porque ela tem medo do que pode acontecer com ela. Enfim, ela é só uma menininha de 5, 6 anos. Então ela mente. Perguntam se ela já foi tocada por um amaldiçoado, ela diz que não, mas na realidade a gente já sabe que sim, né? Então o que acontece, gente? Toda aquela vila praticamente ela vai ser
amaldiçoada, ela vai ser infectada. Aqui também tem uma revelação muito grande que a gente descobre que não é a primeira vez que a Shiva é abandonada. No momento ali de fraqueza, a tia acaba revelando ali em determinado momento que a Shiva já foi abandonada em um outro momento, e isso vai ajudando a construir, então, a gente fazer uma certa timeline da vida da Shiva e por que aparentemente agora ela é muito importante para o reino entre os amaldiçoados e entre as pessoas normais. E porque aparentemente ela é imune então à maldição. A gente chega aqui no quarto volume, tá? Com a tia da Shiva amaldiçoada e tendo que se abrigar então no mundo de fora, e o sensei acaba também abraçando ela, por mais que a tia da Shiva nunca aceite isso que esteja acontecendo com ela e nunca aceite o próprio sensei, sabe? Mas aos poucos a relação tanto da Shiva com a tia quanto da tia com o sensei acaba se tornando mais... Como é que eu posso dizer? Os laços são encurtados, assim, sabe? Obviamente com a Shiva e com a tia continua a mesma coisa, mas a gente vai acompanhar muito desse processo da tia dela aceitar toda essa situação, o que tá acontecendo, que os amaldiçoados não são pessoas ruins, muito pelo contrário. Então a gente vai acompanhar a rotina deles, sabe? Mais ou menos o que a gente acompanha no primeiro volume, que é a rotina da Shiva com o Sensei, a gente vai acompanhar a rotina dos três ali juntos. Aqui também a gente vai entrar muito no íntimo do sensei, porque ele não entende muito bem por que ele quer tanto o bem da Shiva, quais são as intenções dele, por que ele aparentemente tem tanto afeto por ela, mesmo que ele seja amaldiçoado e isso não seja possível mais. Então a gente entende que tá criando ali um certo sentimento dentro dele, algo que seria fisicamente possível, mas está acontecendo. Então isso faz o sensei também uma criatura especial, por ele estar se deixando levar por um sentimento, e todas essas mudanças das relações entre eles, gente, eu acho muito bonita assim a forma que o Nagabi vai fazendo, sabe, os pequenos detalhes, mostrando realmente ali a rotina deles e como o afeto, o carinho vai revelando o amor assim entre eles. E isso de perceber que o sensei aparentemente é especial se deve porque agora a gente tem um outro amaldiçoado para estar acompanhando, né, que é a tia da Shiva. E a gente vai vendo que a tia da Shiva ela vai reagindo de uma forma completamente diferente do sensei em relação à maldição. E infelizmente aqui ela começa a mudar a forma como ela se relaciona depois de um tempo. Ela começa a se esquecer da vida dela antes de pessoa normal. Ela começa a se entregar cada vez mais para os instintos dela, de uma criatura, do que de uma pessoa realmente. E eu escolhi não revelar muito mais da história, porque eu acho que o final também tem que ter ali aquele quesinho de mistério. Vocês precisam conhecer e ver como é que isso vai desenrolar. Mas eu sempre quis manter esses vídeos aqui no canal, gente, sobre a Menina do Outro Lado, porque realmente é uma história muito cativante, que me inspira bastante, que fala sobre muitas coisas nas entrelinhas. Ele é, assim, também um mangá forte, assim, em alguns aspectos, porque essas criaturas, elas não sentem dor, tá? Elas não sentem nada, então... Vamos dizer que as pessoas normais, elas se aproveitam disso pra ferir essas pessoas amaldiçoadas, então vai ter umas cenas bem fortes. E como eu falei, apesar de ter partes mais pesadas, né, em relação ao tratamento que o povo amaldiçoado recebe, a gente vai ter uma quebra, então, nessa narrativa através dos olhos da Shiva, né, que é uma menina ali cheia de inocência, que enxerga o mundo de uma forma completamente diferente. E é isso que vai conquistando o Sensei também ao longo da história. E essa inocência, essa doçura dela que dá um equilíbrio para a história, porque a gente tá numa atmosfera super sombria, que tá acontecendo algumas coisas bem ruins assim à sua volta, mas ela resgata aquele sentimento de que tá tudo bem, que tudo vai ficar tudo bem. Eu acho que essa quebra traz um certo equilíbrio mesmo para a narrativa, sabe? E nesses 3 últimos volumes dá para perceber bem que o foco do Nagabi é sim mostrar como é que está o pessoal normal, né? Como é que eles estão se desenvolvendo em relação a toda essa situação dos países, né, divididos, mas também se preocupa em mostrar o lado dos amaldiçoados. Eu acho que foi foco maior, mostrar como é que é a vida deles, pela tia da Shiva, principalmente pelo sensei, que também está começando a sentir, sabe, aquele apertinho no coração, ele começa a sentir isso em relação a Shiva, a ter esse cuidado, a se preocupar com ela. Em determinado momento da história, eles ficam um pouco separados, né, então ele sente muita falta da Shiva, então todos esses detalhes é realmente
passado para o leitor, e o leitor ele consegue captar isso muito bem. Essa aqui é uma história, então, que lá no primeiro volume ele vai contar um pouquinho sobre essa mitologia e como que o mundo virou o que é hoje, sobre o deus da luz e o deus das trevas. Tem toda essa pegada de o que é bem, o que é mal, e de quem são os verdadeiros monstros, coisa que, gente, vem lá de Frankenstein. Tá? Que é um dos meus livros preferidos. Então tem toda essa discussão do que realmente é um ser monstruoso, o que realmente importa, o que tá dentro da gente ou a nossa aparência física. Essa aqui é uma fábula dark, então, mas que vai falar sobre muitos temas, vai debater muitas questões e vai falar sobre amor, vai falar também muito sobre aceitação, através da Shiva mesmo, uma criança ali de 5, 6 anos que vê o sensei como uma pessoa normal, como qualquer outra dentro da vida dela, sabe? Em nenhum momento ela questiona a aparência dele, pelo contrário, ela às vezes até não consegue aceitar o porquê que ela não consegue de fato, ela não pode ter um pouco de afeto com o sensei, não pode abraçar ele, não pode tocar nele, porque realmente é uma regra ali que ele estabeleceu, né? Que ele não poderia tocar nele em nenhum momento. Os finais, gente, como eu falei, cada mangá termina de um jeito que tu não consegue esquecer a história, sabe? Fica aquela pontinha na cabeça e tu quer realmente conhecer mais essa história, então sempre que lança esse mangá eu fico super ansiosa porque eu quero continuar essa história. A gente já tá no 4º volume, então eu acho que lá fora vai até 8, então a gente tem mais 4 volumes aí pra Darkside trazer. Espero que ela continue trazendo, porque eu quero realmente saber qual vai ser o desfecho, então, do Sensei e da Shiva, que são 2 personagens que já ganharam meu coração. Mas falando aqui um pouquinho mais, assim, como esses 4 volumes ao todo, a gente chegou num momento que a gente tem muitas questões sem respostas, e eu acho que tá chegado no momento que o Nagabe precisa começar a respondê-las, sabe? A cada volume ele consegue abrir um leque, assim, de perguntas e de dúvidas, apesar de ele mostrar uma coisinha aqui, uma coisinha ali, falar um pouquinho ali sobre a entidade dos amaldiçoados, falar como que está ali o reino, né? Como é que tá o rei, como é que eles estão lidando com toda a maldição, mas ainda falta muita resposta, e eu espero realmente que o Nagabe comece a responder no 5º volume algumas coisas, né? Outra coisa que eu queria falar com vocês é que em cada volume, gente, depois do final, ele sempre traz um extra, que são algumas tirinhas, e essas tirinhas sempre servem, gente, pra fazer uma quebra, sabe? Na história. Essas tirinhas normalmente são coisas, assim, bem humoradas da relação ali, do cotidiano do sensei e da Shiva, ou da tia da Shiva e do sensei. Realmente é muito legal, como se fosse, sei lá, eles lavando a roupa, eles fazendo uma torta, enfim, é bem legal, eu recomendo bastante a edição física por causa disso. E mesmo que isso aqui seja uma fantasia, eu acho que essa é uma história que consegue levantar questionamentos, assim, que consegue refletir diretamente a nossa sociedade e ao modo como a gente se relaciona com as pessoas. Então, vale muito a leitura e eu sempre vou recomendar. Mas então é isso, espero realmente que vocês tenham gostado. Me diga aqui nos comentários se vocês querem que eu traga as resenhas dos próximos volumes. Eu vou adorar conversar com vocês mais sobre a menina do outro lado. Dá um like nesse vídeo para ajudar na divulgação e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!